Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar sobre como você chegar ao seu primeiro milhão, segundo milhão, terceiro milhão. Como a gente vai fazer isso ao longo dos anos? Pessoal, o que a gente tem que utilizar a nosso favor são os juros compostos. Os juros compostos é uma arma que a gente tem para a gente alcançar a independência financeira no futuro. Mas esses juros compostos, ele só você vai ser beneficiado se tiver dois fatores que estão a seu favor, que é o quê? Aportar capital, fazer investimentos e aportar constantemente, tá? Esse é o primeiro critério para a gente acumular riqueza, tá? Não vai ficar rico do dia para a noite, a gente tem que acumular riqueza. E não adianta fazer investimentos esperando o seu capital se transformar de 10 mil para 100 mil, de 10 mil para 1 milhão. Não é assim que funciona. Você tem que aportar constantemente. Quanto mais aportes, mais você reduz a curva para você chegar na sua independência financeira no futuro, chegar ao seu 1 milhão, 2 milhões, etc. Tá? Bom, esse é o primeiro fator. O segundo fator se chama rentabilidade, tá? A rentabilidade. Esse fator da rentabilidade, ele também vai fazer diferença nos seus aportes que você vai fazer mensalmente, tá? Então, o que é importante é sempre buscar rentabilidades maiores, tá? Então, hoje temos Selic a 2% ao ano, a gente tem outros investimentos que pagam acima da Selic, ou bem acima da Selic. Tá? E a gente tem que entender como funcionam as aplicações financeiras para que a gente aporte em vários produtos financeiros, para a gente fazer uma carteira diversificada e aumentar, diminuir, na verdade, né, diminuir o tempo que a gente vai alcançar de independência financeira, alcançando 1, 2, 3, 4, 5 milhões. Tá? E o terceiro e grande fator, quanto mais tempo a gente fica com o capital aplicado, mais a gente vai ter os juros compostos atuando dentro desse período. E você vai ver aqui por algumas planilhas que eu vou mostrar que o fator tempo ele começa a fazer muita diferença lá na frente. Tá? No início, o que conta muito são os aportes. Quanto mais você aportar, mais você vai ter capital, certo? E vou falar alguma coisa aqui para as pessoas que têm filhos, que é o meu caso e o caso de várias pessoas aí. Se você quer começar a montar uma poupança, né, para seu filho lá no futuro, para ele estudar fora, ou fazer uma boa faculdade, fazer o que quiser, comprar uma casa, sei lá, você deve começar a fazer aportes mensais para o seu filho já desde cedo, tá? Desde cedo, porque o tempo aí está a favor do seu filho, né? Quanto mais cedo ele fizer, você fizer aportes financeiros para uma poupança para ele, né? Daqui a alguns anos, 20 anos, 30 anos, ele vai ser muito beneficiado aí, porque os aportes que serão você pode aportar um valor pequeno, mas, na verdade, com o tempo, esses aportes vão fazer muita diferença. Tá? Então, eu vou colocar aqui na tela um gráfico aqui para vocês entenderem aqui o que eu estou falando. Certo? Deixa eu colocar aqui. Isso aqui é... Pronto. Calculadora de juros compostos. E aí, pessoal, vamos fazer aqui várias... estudos de caso, tá? Vários estudos de caso. E é o seguinte, vamos começar aqui, para vocês aqui que estão vendo esse vídeo, né? Muitas pessoas aqui já têm seu emprego, já têm um valor, às vezes, já guardado e tal. Então, vamos colocar aqui, você vai começar
fazer investimentos agora mensais, tá? A partir de agora, e vou colocar aqui um valor inicial que você tem aí, tá? Então, eu vou colocar aqui que você tem aqui, ó, né, vamos colocar aqui 30 mil reais. 30 mil reais que você tem aí de valor para você aplicar, tá? Numa renda fixa, tá? Numa renda fixa, ou numa renda variável, e aí conforme o seu conhecimento, tá? Mas vamos colocar aqui se baseando em rentabilidade de renda fixa, tá? E aí o seguinte, temos o valor inicial de 30 mil reais, certo? 30 mil reais. E aí, vamos colocar aqui que mensalmente eu vou aportar um valor de R$ 1.000. R$ 1.000 todo mês, tá? Todo mês. Eu vou colocar aqui, hoje, a nossa taxa de juros que a gente vai receber mensalmente. Então, vamos colocar aqui que uma média, tá? Vamos colocar uma média de taxa de juros. Hoje, temos o menor patamar de taxa de juros no Brasil, tá? E isso é uma tendência mundial, tá? De manter juros mais baixos. É lógico que o Brasil não vai conseguir se manter com essa taxa Selic a 2% ao ano, tá? Mas vamos colocar uma média aqui, eu vou colocar uma média aqui de 3,5%, vamos colocar uma média de 3,5%, 3,5%, tá? 3,5%, um valor mensal, desculpa, mensal não, anual, né? Afinal de contas, opa, deixa eu alterar aqui, 3,5%, tá? 3,5%. É exatamente isso. Hoje, nós temos uma Selic que paga 2% ao ano. Tá? Se você botar no Tesouro Selic, você vai ter um percentual de 2% ao ano. Tá? Mas esse é o valor que está a Selic agora. A Selic agora tende a começar a subir. Tá? Então, vamos colocar aqui ao longo de 15, eu vou botar aqui um período, tá? Vamos botar 15 anos. 15 anos, tá? 15 anos. Durante 15 anos, você vai aportar R$ 1.000 todo mês, e pegamos uma taxa de juros média de 3,5% ao ano. 3,5% ao ano em cima do seu capital. E nós vamos calcular isso aqui para saber quanto que nós vamos chegar daqui 15 anos. Então, eu vou calcular aqui, ó, calcular. E aqui, pessoal, vou colocar aqui qual foi o resumo dessa operação. Está aqui, ó. Resultado. Em 15 anos, você partiu de R$ 30.000. R$ 30.000 e aportou mais R$ 1.000 todo mês. Você conseguiu aplicar, saiu do seu bolso R$ 210.000. R$ 210.000. Esse foi o valor que você alcançou em 15 anos, tá? Com a taxa de juros a 3,5% ao mês, certo? E o total de juros foi qual? R$ 75.498 reais. Esse foi o seu valor de juros que você ganhou, tá? Olhando assim, parece que não foi muito, né? Durante 15 anos, a gente aportando R$ 1.000 todo mês, partindo de capital de 30 mil, a gente, R$ 75.000, parece que não foi tanto. Mas, se você sabendo aproveitar, outra coisa, deixa eu mostrar esse gráfico aqui, ó. Esse gráfico aqui essa linha azul aqui é o dinheiro que foi acumulado, tá? Esse valor que você chegou lá de 200 e o valor total de R$ 285.000 foi o valor acumulado, tá? Aqui o total de juros foi 210 mil, tá? 210 mil em 15 anos, e o valor de juros é 75.500, tá? Agora, vamos no mesmo tempo, 15 anos, você mantendo os R$ 1.000 de aportes mensais. Só que agora você vai fazer o seguinte, você agora sabe aplicar. E você vai aproveitar outras oportunidades que temos na renda fixa, certo? Outras oportunidades na renda fixa. E aí eu te falo o seguinte, é
extremamente factível que durante 15 anos, se você souber buscar oportunidades no mercado em renda fixa, tá? Em renda fixa, você pode alcançar um percentual, por exemplo, de 12% ao ano. 12% ao ano. A gente saiu uma rentabilidade de 3,5% ao ano, em média, tá? Hoje nós estamos abaixo disso, pagando 2% na Selic, o mais tradicional, tá? E eu não vou falar em poupança, porque poupança eu já falei, expliquei no vídeo passado aqui, que é bater em cachorro morto. Poupança a gente não comenta hoje, ela rende 1,4% e tem mais de 10 anos que ela perde para a taxa Selic, tá? Então, em cima de investimentos de renda fixa, tá? Se você conseguir aplicar o seu capital e conseguir 12% ao ano. 12% ao ano, pessoal, significa quase 1% ao mês, tá? Não é dividir, pegar 12% ao ano e dividir por 12 vai dar 1% ao mês. Não é assim essa conta, porque é juros compostos, tá? Então, 12% ao ano em 15 anos. Então, mesmo cenário do caso anterior, agora com 12% ao ano. Vou calcular, vamos ver aqui quanto nós chegamos, tá? O valor total investido é o mesmo, 210 mil, está aqui. Agora, qual foi o valor de juros que você ganhou? R$ 425.661. Perceba que o total de juros ultrapassou e muito o seu valor investido, ele simplesmente duplicou o seu capital investido. Então, você hoje teria, depois de 15 anos, um total de 635.660. Essa é a grande diferença quando você sabe investir, você sabe buscar rentabilidades bem acima do mercado, tá? Não é sempre que você vai conseguir, talvez, uma taxa de juros em determinados anos de 12% ao ano, dentro da renda fixa, tá? Mas, ao longo dos anos, você pode ter certeza que terão inúmeras oportunidades na renda fixa para pagar 12% ao ano. E digo mais, isso vai ser um assunto de outros vídeos meus. Hoje, dentro da renda fixa, em poucos meses, a gente pode alcançar já este valor de 12%, 15% ao ano, 20% ao ano, em poucos meses, tá? Em poucos meses, no caso, 2, 3, 4, 5 meses, exatamente. Em determinadas situações, a gente já consegue esse valor em renda fixa, tá? Eu sei que você que está me ouvindo aí nunca ouviu falar sobre isso, tá? Mas isso não é explicado em canto nenhum, tá? Mas temos grandes oportunidades na renda fixa, é por isso que eu chamo de renda fixa turbinada. Mas isso aí vai ser um assunto para outro vídeo, tá? Então, eu vou voltar aqui para esse estudo de caso agora. Eu vou manter os 3,5% ao ano, tá? 3,5% ao ano, que a gente viu que 3,5% ao ano, 3,5% ao ano, equivale apenas juros de R$ 75.500, certo? R$ 75.500 aplicando R$ 1.000 todo mês, partindo de 30 mil. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou alterar o tempo. Eu falei para você que nós temos aqui, primeiro, quando você vai investir, aportes mensais. Isso conta absurdamente, absurdamente. Quanto mais aportes, mais você tende a ganhar. Segundo, a taxa de juros. Quanto maior a sua taxa que você conseguir nas suas aplicações, mais a sua curva de juros, de ganho de juros, você vai ter. E o terceiro e grande fator é o tempo. Eu vou pegar esse tempo aqui, ó, 15 anos, e vou colocar um ano a mais, tá? Um ano a mais, a gente vai ver aqui quanto que de juros deu. Ó, ele já subiu aqui, ó, para 85.881 de juros, tá? 85 mil, estava 75, né? Deixa eu voltar aqui.
estava 75 quando estava com um período de 15 anos. 75, e em um ano a mais eu consegui 10 mil reais a mais. E se eu colocar aqui, ao invés de 15, 15, tá? Eu vou fazer isso aqui, ó, 20 anos. Nos próximos 20 anos, eu aplicando R$ 1.000 todo mês, com a taxa de juros de 3,5% ao ano, quanto que eu vou ter? Então, eu vou colocar aqui. Aí, com 5 anos a mais, você já vai para um total investido de R$ 270 mil, já teve um total de ganho de juros de R$ 134.500, totalizando 404, com a taxa de 3,5% ao ano. Eu vou mostrar esse gráfico aqui, ó, que significa o quê? Que essa aqui é o meu total aqui na linha azul. Os juros, o tanto que eu apliquei, mas esses juros aqui, essas duas linhas aqui, o valor dos juros que eu ganhei durante esse período e o valor investido, deu o meu total aqui de 404. Mas sabe quando está a transformação dos juros compostos aqui? É quando, preste atenção, quando esta linha aqui de baixo, que é os juros, começa a ultrapassar o seu capital investido. Aí, pessoal, começa a virar exponencial essa curva. Essa que é o grande segredo, tá? Olha só. Então, agora, o que eu vou fazer? Eu volto aqui agora com o investimento de 20 anos. 20 anos. Com os mesmos R$ 1.000. Opa, deixa aparecer uma tela aqui. Os mesmos R$ 1.000 aplicados. Só que eu vou voltar para a minha taxa de juros de 12% ao ano. 12% ao ano. Na renda fixa. Tá? E aí, se você sabe investir em renda variável, fundos imobiliários, criptomoedas, você vai, se você souber o que está fazendo, a tendência é que você consiga aumentar um pouco mais esse percentual. Um pouco mais esse percentual. Mas vamos supor que você consiga aí os 12% ao ano, tá? Em média, durante 20 anos. Vamos ver quanto é que vai ser agora? Olha só. A gente, naquele primeiro caso lá, aplicando em 20 anos, nós tínhamos um lucro de juros, a partir de juros, de R$ 134 mil. Agora, com a taxa a 12% ao ano, a gente tem um total de juros que a gente ganhou de R$ 930.600. Quase R$ 1 milhão você teve de juros durante esse período, e você aplicou apenas 270. Certo? Então, você tem um total de R$ 1.200.000 em 20 anos. E aí, ó, chegamos ao nosso milhão. E perceba que os juros ultrapassou e muito o seu capital investido. Então, a gente vai lá para aquele gráfico, e vai ver essa curva aqui, ó. Pessoal, essa é a curva que eu me refiro. Porque essa linha vermelha aqui, que é a parte do capital investido, aqui, ó, a gente tem um capital investido de 270 mil. A gente foi aumentando ele mensalmente, aplicando mais e mais todo mês. Só que, dentro dessa curva, aqui embaixo, estavam os juros, que estava por baixo da linha vermelha. E aí, em determinado momento, os seus juros que você está ganhando, começa a ultrapassar o seu capital inicial. E aí, aqui, ó, começa a fazer toda a diferença. A gente tem aqui, são quantos meses? 240 meses. 240 meses. Sendo que aqui, esse gráfico fica até difícil de ver aqui, ó. Sendo que lá pela faixa aqui dos, vamos botar aqui 120, é um pouco menos, 115 por aqui, a partir do mês 115, tá? Depois de 115 meses, 120 meses, o nosso total de juros, nesta situação, ultrapassou o capital aplicado. E aí, perceba que ela vai ficando íngreme, essa curva da linha laranja aqui, que é o de juros, porque ela começa a subir muito. Porque a cada mês
que vem nova taxa de juros, é uma taxa de juros composta, né? Porque toda vez que incide os juros, a sua taxa de juros que você está aplicando dentro do seu capital, ele vai pegar todo o capital que está lá na sua conta. Tá? Então, ele pega todo o seu capital principal, o capital de juros que você tem naquele momento, e ele incide uma nova taxa todo mês ali. Então, ele vai sendo juros compostos. Então, essa curva começa a ficar muito, muito, muito íngreme. E aí, essa que é a grande sacada. É que a gente comece a fazer muitos aportes durante essa primeira parte aqui. Durante essa primeira parte, nós temos que fazer muitos aportes. Por quê? Porque na medida que o preço que vai subindo a sua rentabilidade, a parte de juros começa a ultrapassar o valor que você vai aplicando todo mês. Então, se você aplica todo mês R$1.000, daqui a pouco você está tendo ganhos de R$1.000, depois ganhos de R$2.000 por mês, 3.000, e isso vai fazendo essa curva aqui de baixo superar a curva de cima, vermelha, e ela vai ficando bem íngreme aqui, e ela começa a ser exponencial, tá? Exponencial. E aí tem um fator tempo que fez toda a diferença, tá? Toda a diferença. Mas vamos supor que você hoje não tem 30 mil, você não tem 30 mil, você tem um capital maior, então vamos colocar aqui que você tem R$100.000, você tem R$100.000 hoje. R$100.000 hoje, e você vai pegar, você já está aprendendo aí sobre investimentos, tá? Investimentos em renda fixa, e você vai tentar buscar, em média, durante esses 20 anos, uma taxa de juros de 12% ao ano. Tá? 12% ao ano. E aí, você não vai aplicar aqui, ó, você não vai aplicar aqui R$1.000. Você vai conseguir aplicar aqui, no início é o que eu falei para vocês, você vai tentar acelerar o seu processo de aportes. Né? Então, ao invés de 1.000, você vai fazer um esforço maior e vai tentar colocar R$2.000. R$2.000 todo mês, todo mês, todo mês. Tá? Então, você tem R$100.000, vai aplicar R$2.000 todo mês, num período de 20 anos, e com taxa de juros de 12% ao ano. Volto a dizer, para você alcançar a taxa de 12% ao ano, você precisa aprender a investir. Hoje em dia, principalmente, porque a taxa de juros nossa, 2%. Então, se você acha que só existe poupança para investir, ou um CDB qualquer, de qualquer banco aí para investir, ou apenas o Tesouro Selic para você investir, saiba que tem muito mais. E olha, dentro do Tesouro, é ali onde está uma grande jogada que a grande maioria não sabe. É por isso que eu chamo de renda fixa turbinada. Bom, 12% ao ano. Voltando aqui. R$100.000 você iniciou, botou lá 100 mil, tá lá. Esse é o capital que eu tenho, botei 100 mil. Vou aportar agora R$2.000 todo santo mês nos próximos 20 anos. E vou, com os meus conhecimentos, tentar buscar, em média, 12% ao ano. Então, eu vou calcular aqui. E aí, olha o que aconteceu. Temos aqui um total investido de 580 mil, certo? 580 mil, sendo que você entrou com R$100.000, então quer dizer que você colocou ainda mais 480 mil durante os 20 anos. R$2.000 todo santo mês, tá? Total de juros, olha quanto que ele ultrapassou o seu valor principal. Foi de R$2.207.000. Tá? Esse foi o total de juros que você ganhou, ele ultrapassou. Então, a gente já está pensando aqui que a nossa curva de juros chegou em algum momento, ela estilingou para cima e ultrapassou o capital investido. Temos um total de R$2.787.000. Então, aqui, ó, vindo aqui para o gráfico, olha só
Olha o cruzamento aqui atrás. Esse cruzamento aqui dos juros, que ultrapassou o capital investido, está aqui, ó. Aqui depois do ano 100, mais ou menos, ele começa a cruzar. Depois do ano 100, não, depois do mês 100, né? Do mês 100 são 240 meses, 20 anos, em 20 anos. Depois do mês 100, ele começa a ultrapassar. E agora, o nosso valor, tudo que a gente ganha todo mês de juros, o valor lá de juros, já é maior que o valor que está aplicado. E aí ele começa a acelerar, 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 até chegar a esse total aqui de 2.207. 2.207. E aí, pessoal, é o lance dos juros compostos. Isso é que faz essa curva acelerar. Isso é que faz essa curva acelerar. Agora vamos colocar aqui um estudo que você teve filho agora. Teve filho agora e você vai querer investir nos próximos 25 anos. 25 anos. Vamos botar aqui 25 anos. 25 anos. Tá? 25 anos. E aí, ó, 25 anos. Nasceu agora, nos próximos 25 anos você vai aportar o capital. Você vai começar com zero. Zero. E você vai botar R$500 todo mês. R$500 todo mês você vai colocar. R$500 todo mês para o seu filho durante 25 anos. Certo? Durante 25 anos. Então, eu vou colocar aqui. Eu vou botar uma taxa de juros menor. Vamos supor que você não saiba. Vai deixar aqui a média de 4%. Vou botar 4% agora. 4% em 25 anos. Quanto é que você vai ter no final? Então, com a taxa de juros de 4% ao ano, em 25 anos, R$500, você vai ter um valor de total investido 150 mil. Juros, 104 mil. Então, ele não ultrapassou o valor do total investido. Total final, R$254 mil. Certo? 254.420. Então, o nosso valor de juros, total de juros, que a gente teve aí, foi de 104.400. Ele não ultrapassou o capital total que você investiu, de 150 mil. Tá? Então, temos essa curva aqui, ó. Tá vendo que a curva amarela, que é os juros, ele vinha subindo aos poucos, mas ele não ultrapassa a linha de aportes. Tá? Então, termina assim, e seu total está aqui, a linha azul. Então, o que acontece? Eu vou até tirar a linha azul aqui, ó. Vou deixar assim. Perceba? Eu tenho aportes na linha vermelha e os juros subindo aqui por baixo. Agora, nesse mesmo cenário, R$500 todo mês, desde quando seu filho nasceu, durante 25 anos. 25 anos. E aí você vai conseguir tentar buscar a taxa de 12% ao ano. Pessoal, entenda que essas três variáveis, elas fazem toda a diferença. Toda a diferença. Porque mesmo quando você consegue uma taxa de juros alta, quanto mais tempo ele tiver, mais você vai dar tempo para aquela curva de juros acelerar lá para cima. Então, agora eu vou calcular 12% ao ano, tá? Ao ano, dá menos de 1% ao mês, de 1% ao mês, exato, por R$500. Vamos ver quanto é que vai ficar? Olha que loucura agora. Os seus 4% ao ano deu um total de R$254 mil. Agora, você de juros, você aplicou 150 mil, os mesmos 150 mil, R$500 por mês, você chegou num total de juros de R$693 mil. Você teve um total final de R$843 mil. Naquele primeiro cenário, com a taxa de 4% ao ano, você teve 254 mil. Agora você teve 843 mil. Pessoal, a taxa de juros fez muito efeito. E aí, como é que está o gráfico? Olha como é que está o gráfico. Olha aqui, eu vou tirar o total investido, que é essa linha azul, e vou deixar só esses dois. Veja aqui o total que nós temos aqui, ó. A linha foi cruzada aqui, ó.
A linha foi cruzada lá no mês 137, 138, já começou a cruzar. E aí, como ele ainda tinha aí quase mais 100 meses aí a seu favor, essa curva começa a acelerar absurdamente, absurdamente. Perceba o fator tempo, porque se eu tirar o tempo aqui, eu vou fazer esse caso de uso aí, mas se eu tirar essa quantidade de 25 anos, eu não vou ter essa aceleração, esse processo da aceleração após esse cruzamento das linhas aqui. Tá? Então, taxa de juros a 12% ao ano, com R$ 500 por mês, você chega naquele valor em 25 anos. Mas se eu pego e diminuo aqui, e eu vou botar até 18, então, 18 anos. 18 anos. Você vai perceber que já vai ter uma queda muito maior. Você teve um total lá de R$ 843 mil de lucro em 25 anos. Agora, com 18 anos, você vai chegar a um valor veja, você diminuiu 7 anos apenas. 7 anos. E isso fez toda a diferença. Porque você teve um total de juros de 244.500. Um total final de 352. Naquele caso, foi 843. Então, quando eu venho aqui para o gráfico, veja, o gráfico me mostra o quê? Deixa eu colocar aqui, tirar aqui o dinheiro acumulado. Ele me mostra que ele teve o cruzamento já lá perto do mês 140, 138, 140. Ele começou a cruzar os juros acima do total aplicado. E ele começa a acelerar. Só que ele não... Perceba que, por ter tirado 7 anos, né, botei 7 anos a menos, eu não tenho o aproveitamento dessa curva aqui, tá? Então, isso aqui faz toda a diferença em relação ao tempo. Só para você ter ideia, aqui, vou fazer 2 análises aqui agora. Eu vou colocar R$ 1.000 todo mês. Vamos supor que você agora, não é para o seu filho, não. Agora é para você. Você vai colocar R$ 1.000 todo mês, não, desculpa. Eu vou botar aqui um período de 30 anos. 30 anos, tá? 30 anos. E eu vou aplicar aqui, ó, R$ 2.000. R$ 2.000 todo mês. Todo mês. Todo mês. E aí, eu vou deixar a taxa de juros de 12% ao ano. Agora você sabe investir. Você vai buscar essa rentabilidade, tentar buscar na média. Vai ter anos que vai ser um pouco menos, outros que vai ser muito mais. Você vai buscar essa média de R$ 2.000 por mês, tá? R$ 2.000 por mês. E aí, nesse momento, eu vou colocar que você fez esse investimento aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte. São 30 meses, desculpa, são 30 anos. Vou botar 30 anos, tá? Só que no primeiro caso, você fez isso só durante... Você não aplicou durante os 30 anos. Você só aplicou nos 10 primeiros anos. Só que, ó, nos 10 primeiros anos. Certo? 10 primeiros anos você aplicou mensalmente. Mensalmente. Aqui, ó. Então, você teve R$ 2.000, você partiu de zero, botou R$ 2.000 por mês, 12% ao ano, em 10 anos. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse valor aqui de 10 anos, pegar o valor total, colocar o valor total aqui, e não vou fazer mais aportes. Ele só vai ficar aplicado depois mais 20 anos para frente. Perceba? Eu vou calcular esses 10 anos, os 10 primeiros anos, 10 primeiros anos. Os 10 primeiros anos, você fazendo R$ 2.000 todo mês, com taxa de juros a 12,
você chega a um valor de 443.858. Então, eu vou pegar este valor aqui de baixo, e agora, eu vou fazer o seguinte, os 10 primeiros anos, você chegou a esse valor. Depois você parou de aportar. Vamos supor que você parou de aportar, não tem mais dinheiro, tá, começou a ficar mais apertado e tal. Você parou de aportar e continuou, deixou esse dinheiro aplicado, mas sem aportes mensais. Então, em 10 anos você conseguiu esse valor, em 10 anos, e vou deixar ele mais 20 parado, mas só entrando juros. Só entrando juros. Então, eu vou colocar aqui esse valor inicial aqui, ó. Eu vou colocar esse valor inicial, os próximos 20 anos para frente, eu não vou fazer aporte. Vou deixar a taxa de juros a 12% ao ano, num período de 20 anos. Certo? Então, nos primeiros 10 anos, você chegou a 443 mil, e os próximos, você não aporta mais nada, e fica aí 20 anos aplicados com taxa de juros de 12% ao ano. Eu vou calcular, e você chega a 4.281.582. Eu vou guardar esse número aqui, ó. Eu vou guardar esse número aqui porque você, depois de 30 anos, você alcançou isso. Só que você fez aportes nos primeiros 10 anos apenas. Nos primeiros 10 anos apenas. E nos outros 20, você não fez aporte algum. Nos primeiros 10 você conseguiu este valor aqui, ó. Certo? Então, primeiro, vou guardar esse valor aqui de 4.281.000. Eu vou guardar aqui, botar no meu bloco de notas aqui, ó. Tá? Esse aqui que foi um valor em 30 anos. 30 anos. E nos seus primeiros 10 anos, é o que a gente vê aqui, conseguiu aqui 443 com aportes. Tá? 443 com aportes. Opa. Peraí. Tem uma travada aqui no computador. Bom, deixa eu continuar aqui. Então, seguinte. Aí, agora, o segundo caso é o seguinte. Perceba, deixa eu só mostrar o gráfico aqui. Olha como o gráfico aqui, ó, depois dos 10 primeiros anos que ele aportou aí, ele entrou com capital inicial de 443 mil, com taxa de juros de 12% ao ano, lá no mês 75, mais ou menos, já pelos juros de 12% ao ano, ele já ultrapassa o capital inicial, e aí depois ele começa uma aceleração aqui, que você chega a 240 meses em 20 anos, tá? Com 3.837. Então, você percebe que deu tempo aqui para o capital acelerar. Agora, isso aqui foi 30 anos, tá? Fiz 30 anos, eu fiz desse jeito. Aí, vamos pegar o segundo caso. O segundo caso é o seguinte. A pessoa vai conseguir os mesmos 12% ao ano. Só que esse cara, nesse segundo caso, os 10 primeiros anos, ele não investiu. Ele começou a investir apenas nos últimos 20 anos. Então, no primeiro caso, foram 30 anos de investimento, sendo que os 10 primeiros ele fez aportes, e depois ele deixou o dinheiro parado com juros, rendendo ali. E agora, neste caso, eu vou colocar os mesmos R$2.000 quando ele iniciou lá os 10 primeiros anos. Só que esse cara aqui, ele vai ficar com R$2.000 todo mês durante 20 anos. 20 anos. Uma taxa de juros a 12% ao ano. 12% ao ano. Então, quer dizer que nesse cenário aqui, ele também não começou com nada, aportou R$2.000 por mês, com a mesma taxa de juros, só que ele fez um investimento durante 20 anos. 20 anos. Naquele primeiro caso, ele fez em 10, mas depois ele deixou mais 20 anos com o dinheiro parado
e incidindo imposto, rendimento. Esse cara tá fazendo investindo todo santo mês, só durante 20 anos apenas é o período que ele tem. Então vamos ver quanto é que ele consegue no final. Veja, esse cara aportou muito mais. Ele teve um total investido de R$ 480 mil durante 20 anos. Ele teve juros, um ganho de juros de 1.342, totalizando um valor de 1.822 mil reais. Perceba que ele ganhou muito menos. Esse cara ele ganhou muito menos do que o primeiro caso. O cara que ganhou 4.281. Só que o segundo caso fez um número de aportes muito maior. Mas você percebeu que o que fez a diferença foi o fator tempo? Foi o fator tempo. O tempo fez toda a diferença, mesmo aplicando menos dinheiro. No primeiro caso, ele aplicou menos dinheiro. Deixa eu voltar só para vocês terem certeza. Aqui ele aplicou o total de 480 mil. No caso inicial, a gente teve só durante 10 anos apenas. 10 anos apenas. 10 anos apenas. Ele só aplicou 240 mil nesse primeiro caso. Acontece que ele fez isso nos primeiros 10 anos e ainda ficou mais 20 com dinheiro aplicado, mas sem aportes. E ele chegou a um total, lá que a gente calculou, de 4.281. 4.281. Então, o tempo faz toda a diferença. Então, se você quer fazer aportes para seu filho, aplique desde cedo. Não adianta você depois correr atrás, porque o tempo vai ter passado. Então, se ele nasceu, aí você quer fazer aportes, mesmo que sejam aportes menores, valores menores, vai fazer a diferença no tempo. No tempo. Vocês acabaram de ver aqui a diferença brutal entre as aplicações. No primeiro caso, ele teve 4.280 mil reais no valor total de ganho que ele teve. Por quê? Porque ele ficou mais tempo com o dinheiro aplicado. E no segundo caso, que ele aplicou muito mais, ele só teve 1.822 mil de ganho. Por quê? Porque ele ficou com menos tempo aplicado. Ele ficou com 20 anos com o capital aplicado. Certo? Então, para você conseguir independência financeira, chegar ao seu 1 milhão, 2 milhões, 3, 4 milhões, e aí vai. Primeiro, pessoal, não tem segredo. Acelere os seus aportes no início. Acelere os seus aportes no início. E dê tempo para que aquele nosso gráfico lá do cruzamento dos juros em relação ao valor aplicado, ele ultrapasse o valor aplicado, ok? Então, fico por aqui e não esqueça, renda fixa turbinada, porque se você aplicar em cima de rentabilidades baixas, você também não terá grandes ganhos. Faz toda a diferença entender como funciona os juros compostos e buscar rentabilidades muito maiores do que nós temos hoje em dia, tá? Esse é um dos pontos cruciais em um investimento de longo prazo, ok? Fico por aqui, até o próximo vídeo, até a próxima. Fui!